Eu estava conversando com o Júlio, falando, não, o pastor trabalha muito, a igreja está crescendo, e igreja dá trabalho, gente que não dá trabalho não existe. E uma característica importante do trabalho que às vezes a nossa igreja dá. Eu já tive em lugares, em igrejas, que funcionavam mais ou menos assim. Wilson, fala uma boa noite para mim. O que tem de bom? Sua vida está boa, a minha está uma desgraça total. Eu já fui de igreja que era mais ou menos assim. A Cris, grávida, uma vinha e falava, como você está gorda, como você está inchada. Um mês que a Cris não ia na igreja, ela chegava na igreja, como você está gorda, como você está inchada. A outra, nossa, mãe de primeira viagem, não pode começar uma barriguinha que já põe um vestido. Igreja desse jeito, igreja que ninguém estava nem aí para ninguém, não relacionava, não queria saber o que o outro era, quem era. Problemas não existiam, muito pouco, e ninguém estava nem aí para ninguém. Mas quando nós nos relacionamos, quando eu começo a conhecer o Wilson, a casa dele, aquela mesa maravilhosa, comprida, de fazer aquele almoço, aquele jantar maravilhoso, quando eu conheço aquela cozinha, quando eu começo a ter intimidade, nós vamos nos conhecendo e a partir daí nós vamos tendo as nossas dificuldades, isso é normal. E essa igreja é tão maravilhosa, essa igreja é tão boa, e nós nos relacionamos e nos damos tanto, que consequentemente é normal alguma coisa acontecer entre nós. Por isso, por tanto amor existente entre nós, é importante nós intercedermos pela nossa igreja, pela vida uns dos outros, porque consequentemente nós teremos problemas, isso é normal, isso é comum. Eu quero pedir ao nosso presbítero, Daniel, nos dirija a Deus em oração nesse momento, diante desses pedidos que foi colocado. Antes eu queria apresentar à igreja o Paulo. Paulo é a segunda vez que ele vem, ele esteve no culto domingo próximo passado. Ele é de Montes Claros, foi batizado na terceira igreja presbiteriana de lá, né, Paulo? Só que ele disse que esteve desviado. Falei, em nome de Jesus, você não está mais desviado, você é um ex-filho pródigo. Então, depois dei um abraço no Paulo, dê um aperto de mão e boas-vindas a ele, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai querido, nós te louvamos porque nós podemos nos recorrer ao Senhor. Diante de muitas dificuldades, de muitas lutas, o Senhor nos dá a vitória. E sem lutas, ó Pai, realmente não há vitórias, por isso o Senhor luta conosco. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, tem carregado a Tua igreja, o Senhor tem dado alegria no meio do Teu povo, o Senhor tem feito com que essa igreja cresça. Isso é para a honra e glória do Senhor. Abençoe, Deus, a liderança dessa igreja, abençoe os nossos pastores, nosso evangelista, ó Pai, em nome de Jesus, que esses homens estejam verdadeiramente imbuídos de trabalhar para o Senhor, e nós, enquanto ovelhas, ó Pai, estejamos imbuídos de Te servir, de sermos, ó Deus, ovelhas obedientes ao Senhor. Abençoe, Deus, as pessoas que estão enfermas, as que estão enlutadas, ó Deus, conforta esses corações, abençoe, ó Deus, afofando os leitos, trazendo alívio, trazendo, ó Deus, o descanso do Senhor para cada enfermo. O Jairo, Dona Lídia, seu Edgar, Dona Termutes, e muitos, ó Pai, que nós não lembramos, mas que o Senhor conhece, o Senhor sabe, ó Deus, da ansiedade de cada um. Portanto, ó Deus, visita com cura, com a Tua paz a cada coração. Abençoa o pastor Honório na sua viagem, esteja, Deus, trazendo-o debaixo do cuidado do Senhor. E participa, Deus, também conosco neste culto. Abençoe a vida do Alisson e a palavra que ele nos trará através do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 4, verso 27 e 28. Atos, capítulo 4, verso 27 a 28. É um texto extremamente teológico, um texto extremamente difícil de entender, só que eu não quero nessa noite entrar em detalhes teológicos, eu quero simplificar o máximo possível, para as coisas serem as mais práticas possíveis para a nossa vida, entendendo o texto, entendendo aquilo que é difícil,
existe uma teologia que é a mais difícil de entender, dentro da teologia, a área chamada soberania de Deus. De entender, de desenvolver, a área mais difícil é essa, soberania de Deus. Mas hoje nós vamos conversar sobre soberania de Deus de uma forma bem simples, bem prática, bem próxima da nossa realidade. Porque falar de soberania de Deus não tem como não ser prático e vindo ao encontro aos nossos corações, às nossas necessidades. Parece que não tem nada a ver sobre soberania de Deus, mas tem tudo a ver. Capítulo 4, verso 27 e verso 28 diz assim: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios, uniste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O texto começa dizendo: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade. Qual cidade Jesus foi crucificado? Vamos lá, gente, com força. Jericó. Judá. Judá não veio. Qual cidade, gente? Só vi 2 pessoas falando. Jerusalém. Jerusalém. Se eu chegasse aqui hoje falando que foi em Judá, a maioria caía nessa. Jesus foi crucificado em Jerusalém. Foi crucificado em Jerusalém. Então, o texto começa dizendo: nesta cidade, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual uniste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel para fazer o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Do que esse texto está falando? Aonde Deus uniu Pilatos, Herodes, gentios e gente de Israel para fazer o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Do que esse texto está falando? Qual parte da história que nós conhecemos esse texto está falando? Da crucificação. Esse texto está se referindo à crucificação de Jesus. Sim, Daniel? Espera aí. Contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Isso, mas agora eu estou colocando assim: Deus uniu Herodes, ungiste. Então, aqui, nessa parte, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, vírgula, ao qual ungiste, vírgula de novo. E aí ele vai falar sobre Herodes, Pilatos, gentios e gente de Israel, os israelitas. 4 personagens, 5 contando com Jesus, 6 contando com Deus, que é a parte principal do texto. Está fazendo referência a Deus. Deus ungiu Jesus, Jesus veio como seu filho para poder morrer numa cruz, e ele uniu homens, Herodes, Pilatos, gentios e gente de Israel para fazer o quê? Conspiração para crucificar o seu próprio filho. Então eu queria começar dizendo nessa noite que Deus escreveu como seria a morte de seu filho. Quando você abre a sua Bíblia em Isaías 53, 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, Deus revela ao profeta como seria a morte de Jesus. 700 anos antes, Deus revela como seu filho iria morrer, de que forma o seu filho morrer. Deus escreve a morte do seu filho. Só que para escrever a morte do seu filho, Deus é soberano. Mas para poder escrever a morte do seu filho, o que ele faz? Ele usa... O que ele usa? Olhando para esse texto, o que Deus faz para escrever a morte de Jesus? O que Deus usa para escrever a morte de Jesus? No Novo Testamento, na hora da morte, o que Deus usa? As pessoas. Deus usa os religiosos, os fariseus,
Deus usa Pilatos, Deus usa Herodes, Deus usa o povo para poder escrever a morte do seu filho. Ele usa a vontade de Herodes, ele usa a vontade de Pilatos, ele usa a vontade do povo para poder fazer a sua vontade. A gente vai falar um pouco sobre como Deus usa isso. Mas para a gente falar sobre como Deus usa isso, a gente precisa entender e esclarecer e definir algumas coisas. Como, por exemplo, qual a origem da lei? Para a gente discutir sobre vontade, o que discerne vontade, o que é certo e o que é errado, o que define o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que é vontade boa e o que é vontade ruim, é a lei. Concordam? Qual é a origem da lei? Qual a origem da lei? Vamos lá, gente. Não. Não é os 10 mandamentos. Qual a origem da lei? Os 10 mandamentos, quando os 10 mandamentos surgem, já existiu uma lei. Qual é a origem da lei? A primeira lei. Fácil. Jardim do Éden. Abra sua Bíblia em Gênesis 2, capítulo 17. Gênesis 2, capítulo 17. Outra pessoa já fica com Deuteronômio no 32, 50 e 52 aberto. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a primeira lei. Deus cria o homem, Deus cria a mulher e dá a eles o conhecimento da lei. Então eles conhecem a lei a partir desse texto. A partir desse texto, o homem conhece a lei. Só que ele não conhece justiça. Porque justiça é a aplicabilidade da lei. Justiça é a balança que pesa causa e consequência. Então, eles conheciam a lei, mas não conheciam a justiça. Vamos definir lei. O que é lei? Lei. O que é lei? Oi? Conjunto de regras que trazem a ordem, que traz a decência, que norteiam a vida do ser humano, para que ele mesmo não venha destruir a sua vida, a sua história. Então a lei, ela nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado e as consequências disso. Não existe pecadinho nem pecadão, mas nós não podemos comparar uma mentira de o meu patrão não está aqui, ele está do lado, com o adultério. A consequência da mentira e a consequência da outra mentira é infinitamente desproporcional. Não existe pecadinho e pecadão, porque guarda essa frase, a vida do ser humano muda quando ele entende uma coisa. O que condena o Wilson não é o pecado que ele cometeu, não são os pecados que ele comete. O que faz o Wilson e eu merecermos o inferno, irmos para o inferno, não é o que ele faz de errado e o que eu faço de errado. É o que nos faz merecer o inferno? O quê? O que nós... Não, o que nós somos. Nós somos pecadores. O pecado só revela o que nós somos. Então não importa se ele pecou a vida inteira e se converteu no último instante da vida dele, ou se eu vivi a vida inteira na igreja olhando os preceitos, os conceitos, vivendo a vida reta, no final eu não quero Deus, eu não quero Jesus, não quero nada. O que me salva não é simplesmente a minha conduta. Não estou jogando fora a conduta. Não estou dizendo que a conduta é inválida. Eu só estou dizendo que o que nos condena é o que somos. O que fazemos é mera consequência daquilo que somos. Só traz à tona para nós e para os outros aquilo que realmente você e eu somos. Somos
pecadores. E a lei vem para trazer isso à tona, para mostrar para nós aquilo que na verdade nós somos. Que não existe pessoa 100% correta, que não existe pessoa que possa escapar da lei. Por isso é importante, já que a lei nos mostra aquilo que realmente somos, ela também nos mostra a importância de olharmos para o outro como nós somos. Termos compaixão com o outro quando queremos ter compaixão conosco mesmo. A lei serve para mostrar que todos são iguais, todos são pecadores. Não importa se um matou, se o outro roubou, se o outro adulterou, se o outro mentiu, todos somos feitos do mesmo pó. Somos iguais. E a lei existe com essa finalidade também, de nortear, de melhorar a nossa vida, de cuidar para que nós não venhamos destruir a nossa própria história e a história do outro. Por exemplo, conheci um homem, quando eu era adolescente, eu conheci um homem que viajava pelas escolas falando contra o alcoolismo. E literalmente, você olhava para ele, ele não tinha brilho nos olhos, ele não sorria, ele era um cara, você olhava para o rosto dele, um semblante completamente fechado, completamente desfigurado, triste. Sabe quando a tristeza abate a pessoa, ela não tem esperança nenhuma, tudo de bom foi tirado da pessoa? Ele tinha esse olhar e levava a vida assim, porque a família dele estava viajando, e um caminhoneiro bêbado, fumando maconha, atravessou o outro lado da faixa e matou toda a sua família, pai, mãe e 2 irmãs. Ficou só ele. E ele vivia para poder dizer que era errado dirigir embriagado, que a bebida destruía a vida das pessoas. A lei proíbe andar bêbado, dirigir bêbado, para preservação da ordem, para que não venha acontecer nenhum caos, nenhuma desordem, nenhuma tragédia. Então a lei ela tem essa finalidade de nos proteger e de mostrar que somos iguais. Que somos iguais. Então a origem da lei está lá em Gênesis 2, capítulo 17. Só que em Deuteronômio, capítulo 32, 50 a 52, vai mostrar, eu estou pegando esse texto para mostrar qual é a visão judaica sobre lei. É uma visão um pouco diferente. Quem achou? Quem achou, levanta a mão. Achou? Belosi aqui, ó. Não. 50, 52. Ali na montanha que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Esse texto está falando sobre o quê? A morte de Moisés. Na visão judaica, a lei, eles têm a lei como sendo a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. No entendimento judaico, Deus deu a Moisés os 5 livros, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e eles têm como a lei, como aquilo que vai nortear, como aquilo que vai reger a vida, que vai trazer a ordem, apenas os 5 mandamentos. A verdade absoluta são os 5 livros, o Pentateuco, os 5 livros. E eles acreditam que Moisés escreveu esse texto que nós lemos sobre a sua morte, porque Deus lhe havia dado a visão, até mesmo de como seria a sua morte, então ele escreve. Eles colocam Moisés, os judeus eles colocam Moisés como o Salvador, como o grande profeta, como o homem que Deus
levantou para instituir a ordem, instituir a lei, instituir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Lógico que muitas coisas Moisés escreveu sobre Gênesis, sobre a criação, e isso foi passado de geração em geração. É importante a gente lembrar, por exemplo, não existia computador na época de Moisés. Antes de Moisés não existiam folhas. Então era tudo escrito em pedra, os 10 mandamentos foram escritos em pedra. O livro de Isaías foi escrito em rolo de couro. Então o material que era escrito era um material que durava, e que durou mais de 1000 anos, mais de 2000 anos, que tem escritos originais até hoje. Então quer dizer, o judeu, a visão que o judeu tem é uma visão mosaica de Moisés. A visão judaica é uma visão daquilo que Moisés instituiu. Só que os judeus, eles prezavam pela lei e olhavam para o ser humano de uma forma que nós não conseguimos olhar. Para o judeu, no Holocausto da Segunda Guerra Mundial, não morreram 50 milhões de judeus. Morreu um judeu 50 milhões de vezes. Morreu uma nação inteira. O judeu ele tinha uma noção de humanidade, de amor, de compaixão incrível. Já os romanos, porque a gente está falando de judeu e de romanos, já o romano, ele dividia a lei como civil, como natural, como filosófica. Ele queria ser, o romano, ele tinha o maior cuidado de ser justo. O judeu tinha preocupação, o que Moisés diz sobre adultério? O que Moisés diz sobre mentira? O que Moisés diz sobre isso? Eles se referiam a Moisés e praticavam simplesmente aquilo que Moisés dizia. Já o romano não. O romano, através da filosofia, através dos direitos humanos, através da lei, ele queria ser o mais justo possível em todos os casos que apareciam. Só que aparece um caso, que é o caso de Jesus, do Filho de Deus. Tanto romanos como judeus não procuraram nem na lei, nem na Torá, que é o Pentateuco, o que fazer com o Filho de Deus, o que fazer com Jesus. Ele é santo, ele não tem defeito. Eu não sei, vamos matar, mas por quê? Porque a gente quer matar. Eles não conseguiam achar motivo, razão para poder crucificar Jesus. Mas Deus vem e usa a sua vontade para poder crucificar o seu filho, escrever a morte do seu filho. E aí, eu queria chamar a atenção dos irmãos, através desse texto, para falar nessa noite sobre o Deus que intervém. O Deus que intervém. O Deus que entra na história do ser humano e muda essa história completamente. Nós conhecemos a história humana, ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Deus interferir na vida humana e depois dele interferir na vida humana. Existe uma belosia antes de conhecer a Deus e uma belosia depois de conhecer a Deus. Porque Deus interveio, porque Deus agiu, porque Deus mudou a trajetória. Deus mudou a trajetória. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos claramente que Deus, através da crucificação de Jesus, Ele usou todos os mecanismos que Ele poderia usar para poder intervir no rumo da trajetória do ser humano. Por isso nós precisamos definir o que é Deus. Quem é Deus? Tem uma coisa chamada, um livrinho chamado Confissão de Fé. 120 homens, dos mais piedosos, dos mais fervorosos, dos mais espirituais possíveis de uma época, eles se reuniram e passaram muito tempo para poder definir a confissão de fé, para que os reformadores, para que os reformados, para que as igrejas pudessem basear a sua teologia, a sua mensagem. E eles ficaram
anos para definir o que é Deus. E num determinado momento eles cansaram, falaram, gente, não tem como definir Deus, vamos ajoelhar e vamos orar. Vamos orar. E eles ajoelharam e começaram a orar e interceder. Deus, nos dê discernimento para poder definir quem é o Senhor, para que a igreja conheça, para que o mundo conheça quem é o Senhor, para que a gente possa definir. E a definição de Deus não vinha. Nós achamos que conhecemos tanto Deus. Se eu perguntar nessa noite, quem é Deus? Vai vir Salvador, amigo, Espírito, nosso Pai. Agora, escute a definição que a confissão de fé, esse homem levanta, no meio dessa reunião, um homem levanta e começa a orar. E a oração dele é: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o seu conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. O que é Deus? É tudo isso. Tudo. É tudo isso. Então, o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é grande, mas o Deus que intervém, Ele tem atributos comunicáveis, Ele é amoroso, Ele é bondoso, coisas que nós conhecemos. Ele tem coisas que nós não conhecemos, como onipotência, onipresença. Nós não conseguimos estar em todos os lugares, mesmo que preciso, mesmo que necessário, estar em vários lugares diferentes. Deus, diferente de nós, está em todos os lugares. Ele está aqui nesse culto, Ele está na sua casa enquanto ela está vazia, cuidando daquilo que é importante. Ele está no hospital, Ele está no centro de Umbanda, Ele está no centro espírita, Ele está no cemitério, Ele está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, Ele faz aquilo que Ele achar que é melhor em todos os lugares, em todas as situações. Só que o Deus que intervém, Ele intervém através do seu poder absoluto. Quando ele na cruz mata o seu filho, Ele crucifica o seu filho, Ele escreve a morte do seu filho, Ele faz isso através do seu poder absoluto. E o que é o poder absoluto de Deus? É de fazer o que Ele quiser, da forma que Ele quiser, sem se contaminar com o pecado. Aí você fala assim, não, peraí, aquela tragédia foi da vontade de Deus? Determinadas situações que acontecem, as coisas ruins que acontecem na minha vida, será que isso é vontade de Deus? O mal que acontece, o mal que eu faço, isso é vontade de Deus? Deus permite coisas acontecerem e Ele usa a vontade humana, o coração ruim do ser humano, para transformar a maldição em bênção. A maior maldição que já aconteceu na face da terra foi a crucificação de Cristo Jesus. E se Deus precisou crucificar o seu Filho para nos salvar, Ele irá fazer qualquer coisa conosco para nos salvar de nós mesmos. Não interessa se é vermos o nosso filho morrer, não interessa se é vermos o nosso vizinho padecer, não interessa se eu quero ter 2 carros, mas se Deus às vezes vai te tirar tudo que você tem, como fez com Jó. Foi Deus que fez com Jó. Quando nós lemos a história de Jó, Jó milionário, Jó rico, mulher bonita, filhos maravilhosos, obedientes, bonitos, filhas lindas, as mais lindas da região, Deus toma tudo. E vem o mal sobre a vida de Jó, porque foi vontade de Deus. Na sua vontade absoluta, Ele fez com a vida de Jó o que Ele quis. Ele manipulou o diabo para fazer com Jó apenas aquilo que ele queria. A minha vontade é ter um carro.
é ter uma casa, mas qual é a vontade de Deus? Deus vai fazer a vontade dele independente de qual é a minha vontade. E eu preciso entender que Deus tem uma vontade absoluta que é muito maior, infinitamente maior do que a minha vontade. E o que eu posso fazer é aceitar. É adorar esse Deus, entendendo que melhor do que ter 2 carros, uma casa, é estar com Deus e ir para o céu. Não tem nada melhor do que a vontade de Deus, porque a vontade dele me leva ao encontro com Ele. Não me leva a uma vida perfeita, não me leva a uma vida agradável, não me leva a uma vida na praia tomando água. Não é isso. Me leva a uma vida que vai encontrar com Ele. E tragédia a gente conhece aos montes. Aos montes. No poder absoluto de Deus, Ele faz o que Ele quiser. Ele usa Pilatos para não livrar Jesus da morte. Ele usa o povo, a maldade do povo, para poder gritar, crucifica-o. Ele usa os religiosos para poder crucificar Jesus. Ele usa a vontade. Você sabia que no Velho Testamento está escrito que Jesus seria entregue por 30 moedas de prata? Sabia disso? Você sabia que está escrito lá no Velho Testamento que essas 30 moedas de prata iriam voltar para o templo e a liderança não iria comprar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro era dinheiro de sangue, porque Jesus ia ser morto. Então, eles iriam comprar um terreno chamado Terreno do Oleiro para enterrar estrangeiros. Vocês sabiam que está escrito isso lá no Velho Testamento? E que no Novo Testamento isso acontece da mesma forma. Os homens que mandam crucificar Jesus entregam 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata vão lá e compram o terreno do oleiro para poder enterrar. O homem quebra as leis. Os judeus, eles subornaram falsas testemunhas para testemunhar contra Jesus. Eles prenderam Jesus à noite. Ninguém em toda a história judaica foi preso à noite. Era proibido prender alguém à noite. Tinha que ser pego em flagrante. Tudo possível de errado aconteceu para prender Jesus, para Jesus ser crucificado, para que ele morresse. Deus usa a vontade da Ana Maria, Deus usa a vontade do Daniel, a vontade ruim, até mesmo para fazer alguma coisa ruim. Agora, a gente precisa entender um negócio. Quando Deus usa a nossa vontade, Ele não usa sem finalidade. Ele tem finalidade. Naquele caso em específico de Jesus, a desgraça humana, Deus usou a desgraça naquele momento a maior desgraça que já aconteceu, a crucificação, a morte do Filho de Deus, a morte de Deus, foi a maior bênção, foi a bênção de salvação. Na desgraça veio a salvação. Então a gente precisa entender que Deus intervém através do seu poder absoluto. E no seu poder absoluto Ele faz aquilo que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E o que nós temos que fazer é adorar e glorificar o Deus que faz aquilo que Ele quer, da forma que Ele quer, que é agradável e boa, perfeita para cada um de nós. Não importa qual é a minha condição, importa o que Deus quer fazer conosco. Porque quando nos deparamos com Deus que intervém, o que importa não é o que eu tenho e o que eu sou, importa o que Ele quer e o que Ele vai fazer na minha vida. É isso que importa. Quando nós nos encontramos com Deus, porque parece que nós não nos encontramos com Deus, juro para você, parece que não nos encontramos com Deus. Eu estou aqui sentado, domingo à noite, doido para ouvir a mensagem, e o pastor falando coisas maravilhosas. Esses 2 bancos aqui, eu queria deixar eu ouvir o pastor falar. E o pastor estava falando de problema, que eu estava falando assim, Deus, como eu sou assim, como eu preciso mudar. Nossa, como é fácil falar da vida do outro, como é fácil não ver fulano e meter o pau, ou um errar e falar e lenhar, como é fácil fazer isso. E o pastor está falando e a pessoa que mais precisava ouvir, mais do que eu, falando atrás de mim. Você já ouviu aquilo? Eu falei assim, velho, cala a boca.
Vamos ouvir. Como nós aparentemente vivemos e parece que nós não estamos com Deus. Porque quando estamos na presença do Rei, o que importa é o que Ele quer, é a vontade dEle. O servo ajoelha e não olha no rosto, olha para baixo. O que importa é a vontade dEle, o que Ele é, o que Ele quer fazer. E nós vivemos para nós o que nós queremos, o que é mais importante, o que nós precisamos, e não é o que Deus quer, o que Ele precisa. É verdade ou é mentira? A gente não serve nada, a gente quer ser servido o tempo todo, a gente quer ter cada vez mais, uma vida cada vez melhor, e não é ruim não, é bom, só que nós não podemos viver para isso. O Deus que intervém de forma absoluta, e a gente precisa aceitar isso. A gente precisa aceitar isso, e a igreja tem dificuldade de aceitar isso. O pastor está pregando, lenhando, batendo, não tem como rir, é chorar, é ouvir, é entender, é aceitar e buscar aquilo, aceitar que Deus intervém e pronto, acabou, o poder dele é absoluto. Ele intervém através do seu poder absoluto e através da sua vontade preceptiva, através dos conceitos, através das nossas falhas, nos mostrando quais são as nossas falhas. Mas uma coisa importante, a mais importante, eu quero encerrar com isso. Ele intervém através do seu amor. Não é sem amor. Não é sem amor. O que move a ação de Deus é o seu amor. O que move a intervenção de Deus é o seu amor. O que move a transformação de Deus vir, agir, enviar o Espírito Santo, enviar Jesus, entrar na nossa casa, querer mudar os nossos filhos, querer mudar a nossa condição, querer mudar a nossa realidade, tirar algumas coisas de nós, dar outras coisas. O que move Deus participar nas nossas vidas é o seu amor. O caráter da intervenção de Deus está no seu amor. Deus não age por ódio. Deus é perfeito. Deus é justo. Deus não age por vingança. Ele não age por vingança. Ele age por amor. Ele age por amor. Pode uma mãe odiar o seu filho? Mesmo que ela venha odiar o seu filho, mesmo que ela venha abandonar o seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Essa promessa de Deus é imutável. Se desgraças acontecem ao nosso redor, é porque Deus permitiu que essas desgraças acontecessem ao nosso redor e na nossa vida, para que Deus trabalhasse através disso o nosso caráter para sermos alguém melhor. É para isso. A parábola dos talentos, Deus dá um talento para um, dá 2 talentos para outro, dá 5 talentos para outro, e quanto mais Deus dá, mais Ele cobra. Tem gente querendo ter muito, e ainda não entendeu que quanto mais Deus dá, mais Ele vai cobrar. Mais Ele vai cobrar. Mais Ele vai cobrar. Nós confundimos. Nós queremos ter vida boa, quando o que Deus quer para nós é uma vida perfeita. Uma vida perfeita é diferente de uma vida boa. É diferente. Deus quer intervir na nossa vida para nos dar uma vida perfeita, para fazer de você uma mulher perfeita segundo os padrões de Deus, para fazer de você um homem perfeito segundo os padrões de Deus. E se nós analisarmos a nossa vida hoje, nós estamos muito distante disso. Muito distante disso. Eu peço o Daniel para me ajudar, porque o Daniel é um cara corretíssimo, o cara mais perfeito do mundo é o Daniel. Eu chamo ele para me ajudar, mas ele é tão perfeito que ele chega a ser enjoado. Ele é tão bom que ele passa a ser enjoado. O tanto que ele quer ser bom, o tanto que ele quer ajudar, ele atrapalha.
Então não adianta ser bom, não adianta ser perfeito desse jeito. Estou falando isso porque parece que às vezes, por sermos detalhistas demais, nos achamos no direito de ser melhor do que o outro, de achar que somos melhores do que o outro. E não somos. Isso é uma coisa, isso é algo que nos deixa distante daquilo que Deus quer para... Deus quer que eu ajude o Daniel. O Daniel é muito bom, mas aí ele vai esquecer o aqui aberto, a porta. Eu não vou ligar para o Daniel e esculachar ele. Não, eu vou ajudá-lo. Na próxima vez que eu sei que é ele que tem que fechar, eu vou ligar para ele e lembrar. E vou ligar depois de novo para perguntar se conseguiu, se lembrou. Nossa, não lembrei, eu já estou aqui em casa. Então, Daniel, fica tranquilo, eu estou mais perto, eu vou lá. É assim que nós nos tratamos. Deus nos trata com um amor muito superior a isso. Qual é o amor de Deus para a minha vida e para a sua vida? É muito maior do que isso. Quando nós olhamos para esse texto que fala sobre a crucificação de Jesus, Deus usa a vontade do ser humano, Ele usa a sua vontade absoluta, Ele trata os corações, Ele derrama o sangue do seu Filho, usando a sua vontade absoluta, usando a vontade do ser humano, trazendo através de uma desgraça a maior bênção que o ser humano já pôde presenciar, a morte do Filho de Deus. E se Deus foi capaz de tirar a vida do seu próprio filho, Ele é capaz de fazer qualquer coisa, para que você e eu não venhamos desviar da cruz de Cristo. Sim. Agradou, moê-lo. Agradou. Porque quando Jesus estava morrendo na cruz, Deus estava vendo os nossos pecados serem apagados, serem limpos. Mas era preciso um justo, era preciso o Filho de Deus. Agradou Deus. Criança é o bicho pegando. O antes está lá, o antes está lutando para dar aula para a criança, porque é o bicho. Criança não tem papo na língua. Estou dando aula, aí vem a menininha e pega na minha calça assim e puxa. Tio, Deus era pai, não é? Era, Deus era pai. E Jesus era o filho, não era? É. Por que Deus não morreu em vez de Jesus? Responde aí, Ana Maria. Por que Deus não morreu em vez de Jesus? Virou um curto-circuito, pegou fogo, saiu fumaça. Eu virei para ela e falei assim, o que dói mais? O pai morrer ou ver o filho morrer? Ela falou, ver o filho morrer. Eu falei assim, pois é, está vendo o tanto que Deus te ama, que Ele preferiu sofrer mais. O sofrimento, o preço era muito maior do que o próprio pai da sua vida. Ele tinha que sofrer vendo o seu filho. É doído, gente. Dói. Mas essa é a verdade. Agora, Jesus pode morrer, né? Jesus pode, a gente não. A nossa vontade, necas. Não, eu quero é isso, eu quero aquilo, e eu vou morrer querendo esse negócio. O nosso pecadinho de estimação morre com a gente, mas não largo. Jesus pôde morrer. Por que eu não posso abrir mão do mal, daquela coisa pecaminosa que está lá dentro? Por que eu não posso morrer todos os dias? Igual o pastor pregou isso aqui, domingo. É morrer todo dia, infeliz. É todo dia morrer, matar aquele velho homem. A carne vem e mata. Por que eu não posso morrer? Por que a minha vontade não pode ficar?
Por que que só Jesus? Só Jesus. Só Jesus. A igreja peca muito. Parece que só tem uma cruz, né? É só a cruz de Cristo. Ah, Jesus morreu, é Páscoa, vamos celebrar. Ah, Santa Ceia, Jesus morreu, vamos celebrar. Parece que só Jesus morreu. E esquece que ele diz: aquele que quiser ter comunhão comigo, aquele que quiser fazer um pacto comigo, negue a si mesmo. Morre o seu interior, morre esse coração podre, morre, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O cristianismo não é feito de uma cruz, é feito de duas. É feito de duas, a de Cristo e a minha. O cristianismo é feito disso, da cruz de Cristo e da minha cruz. E ajuda, gente. Na hora que você estiver ouvindo o pastor estiver lenhando, dá uma cutucada, para doer, e o sujeito precisar sair se precisar, mas ouvir, e parar de atrapalhar os outros. Eu quis virar para trás e dar um tapa, falei, me deixa ouvir, rapaz. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Muitas coisas não mudam, e Deus tem que usar a sua vontade absoluta para bater geral na igreja, para humilhar a gente. Isso não precisaria acontecer se nós ouvíssemos. Nós ouvíssemos. Vamos ouvir.